Graça e paz, meus irmãos, um bom dia a todos. Que Deus os abençoe grandemente. Amém? Mais uma vez, Deus nos dá o privilégio de estarmos juntos e hoje, na exposição e leitura do livro de Hebreus, capítulos 4, 5 e capítulo 6, conforme o cronograma de leitura. Amém? Hebreus capítulo 4, irmãos, dos versos de 1 a 9, é falado sobre o repouso prometido por Deus. E interessante, irmãos, que esse repouso não é somente o terrestre, mas também e principalmente o celestial. Para os crentes, resta ainda o repouso eterno no céu. Entrar nesse repouso final, irmãos, significa o cessar do labor, da luta, dos sofrimentos, da perseguição, tão comuns em nossa vida nesta terra. Significa, irmãos, participar do repouso do próprio Deus e experimentar eterna alegria, o deleite, o amor e comunhão com Deus e com os santos que junto conosco foram redimidos. Será um descanso sem fim. Nos versos 11, à luz da bênção gloriosa do estado eterno e da terrível sorte dos que não entrarão ali, o crente deve esforçar-se diligentemente para alcançar o lar celestial do povo de Deus. Isso, irmãos, requer nosso esforço em direção ao alvo celestial, apego à palavra de Deus e a dedicação à oração. Versos 12. A palavra de Deus mostra quem vai entrar no repouso de Deus. É ela uma espada cortante que penetra no mais íntimo do nosso ser para discernir se os nossos pensamentos e motivos são espirituais ou não. Tem dois gumes e corta, ou para nos salvar, ou para nos condenar à morte eterna. Por isso, nossa atitude para com a palavra de Deus deve achegar-nos a Jesus como nosso sumo sacerdote. Versos 14 é referente ao grande sumo sacerdote. E aí, vimos nesse capítulo o ministério de Jesus como sacerdote. Versos 16 e finalizando o capítulo 4. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. O que isso significa? Porque Cristo, irmão, se compadece das nossas fraquezas, podendo chegar com confiança ao trono celestial. Sabendo que nossas orações e petições são bem acolhidas e ouvidas por nosso Pai Celestial, é chamado o trono da graça, porque dele flui o amor, o socorro, a misericórdia, o perdão, o poder divino, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, o fruto do Espírito Santo e tudo de que precisamos, irmãos, em todas as circunstâncias. Uma das maiores bênçãos da salvação é que Cristo, irmãos, agora é o nosso sumo sacerdote, que nos conduz e conduzindo-nos até a sua presença pessoal, de modo que sempre podemos buscar a ajuda de que carecemos e também necessitamos. Amém? E com isso nós finalizamos o capítulo 4. Capítulo 5, versos 1. Todo sumo sacerdote, irmãos, tem duas qualificações que são necessárias para um verdadeiro sacerdócio. Primeiro, o sumo sacerdote deve ser compassivo, manso e paciente com aqueles que se desviam por ignorância, por pecado involuntário e por fraqueza. Segundo, deve ser designado por Deus. Cristo, irmão, satisfaz ambos requisitos. E aí nós temos uma referência bem interessante no livro de Levíticos, capítulo 8, versos 2. Verso 6 do capítulo 5, ouvimos falar sobre a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um personagem um pouco misterioso do Antigo Testamento, que aparece em Gênesis 14 como sacerdote de Deus em Salém, que é Jerusalém,
antes dos tempos do sacerdócio levítico. O sacerdócio de Cristo é do mesmo tipo que o de Melquisedeque. Verso 7. Esse trecho, irmãos, provavelmente se refira à intensidade da oração de Jesus no jardim do Getsêmani. A oração de Jesus foi ouvida, não no sentido de Deus ter removido tudo o que levaria à sua morte, mas no sentido dele receber a ajuda de Deus para suportar o sofrimento que lhe aguardava. Haverá tempos, irmãos, em que também enfrentaremos sofrimentos, parecendo que nossas ferventes orações não têm resposta. Em tais ocasiões, irmãos, devemos lembrar que Jesus foi provado da mesma forma e que Deus nos dará graça suficiente para suportarmos aquilo que Ele permite que aconteça em nossa vida. Amém? E aí temos uma referência em Mateus, capítulo 26, versos 39. No versos 8 do capítulo 5, Cristo aprendeu pela experiência o sofrimento e o preço que com frequência se paga pela obediência a Deus num mundo tão corrupto. Ele se tornou o Salvador e sumo sacerdote perfeito, porque seu sofrimento e morte na cruz ocorreram sem pecado. Por isso, ele estava qualificado em todos os sentidos para nos prover a eterna salvação. Versos 9. Salvação para todos os que lhe obedecem. A salvação eterna, irmãos, obtida mediante o sofrimento de Jesus, pertence somente àqueles que lhe são obedientes pela fé. A fé que salva é também a fé que obedece, como vimos no versos 9. Versos 14 do capítulo 5, e também último capítulo e finalizando o capítulo 5, discernir tanto o bem como o mal, temos que analisar quem é fraco e imaturo na fé, não tem sensibilidade nem discernimento espiritual para perceber o que é bom e o que é mal nesta vida, e aquilo que honra a Deus e o que o desonra. O crente espiritual maduro, por outro lado, é aquele que tem seus sentidos espirituais treinados, irmãos, para distinguir claramente entre bem e o mal, mediante a prática constante da justiça e da obediência a Deus e também à sua palavra. Este crente aprendeu a amar a justiça e a odiar a iniquidade, tendo uma mente renovada segundo os princípios da justiça. E por serem, irmãos, capacitados pelo Espírito Santo para ver as coisas do ponto de vista de Deus, está apto a receber o alimento sólido da sua palavra e crescer segundo a sua estatura completa de Cristo. Iniciando o capítulo 6, versos de 1 a 2, o autor aqui, irmãos, ele insiste que os leitores de sua carta deixem o que é primário e prossigam até a sua perfeição, no sentido de maturidade. Ele lista, então, 6 pontos doutrinários que chama de os rudimentos da doutrina de Cristo. Os primeiros rudimentos, em Hebreus capítulo 5, versos 12, vemos o primeiro. Arrependimento de obras mortas se refere à mudança de pensamento quanto às exigências da lei de Moisés. Embora a lei seja boa, era fraca por causa da fraqueza de nossa natureza pecaminosa. Segundo, o que é necessário para a salvação não são as obras mortas, que não podem salvar, mas a fé em Deus. Em terceiro, batismos pode referir-se aos vários batismos citados no Novo Testamento. O batismo de Cristo, o de João, o batismo do crente nas águas e o espiritual, do crente pelo Espírito Santo, ou também aos diversos ritos de purificação praticados pelos judeus. Quarto, no livro de Atos, a imposição das mãos era usada para transferir o Espírito Santo. E aí nós vimos lá em Atos capítulo 8, Atos capítulo 18, Atos também capítulo 19, verso 6, e assim como para a ordenação ao ministério, Atos capítulo 6 e Atos capítulo 13 também.
Essa prática, irmãos, é encontrada também no Antigo Testamento para a delegação de poderes a alguém para o serviço público, como vimos também em Números, capítulo 27, Deuteronômio, capítulo 34. E no contexto de apresentação do holocausto ao Senhor, como vimos em Levíticos, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 8 e também o capítulo 16 fala a esse respeito. No quinto ponto, irmãos, a ressurreição dos mortos se refere à doutrina da ressurreição de todos no final dos tempos, como vimos em Apocalipse capítulo 20. É um ensinamento do Antigo Testamento, como vimos lá em Isaías capítulo 26 e Daniel capítulo 12, amplamente difundido no judaísmo do século I, principalmente pelos fariseus. Para os cristãos, tornou-se essencial a crença na ressurreição de Jesus, sem a qual não existiria o perdão dos nossos pecados. E no sexto ponto, o juiz eterno se refere à crença de que todos os seres julgados pelo grande juiz, as Escrituras indicam que existirão dois tipos de julgamento final: os dos cristãos, no qual Jesus determinará a recompensa de cada um, e o juízo dos descrentes, como vimos também em Apocalipse capítulo 20. Capítulo 6, do versos 4 a 6, essa passagem tão difícil, né, com respeito a recair, tem sido interpretada de diversas maneiras. Alguns afirmam que o autor de Hebreus está falando de cristãos nominais, ou seja, que ouvem a verdade e apresentam crer em Cristo, mas por fim demonstram sua superficialidade em relação a ele, renunciando publicamente. Outros interpretam esses versículos como um argumento hipotético que o autor de Hebreus estaria usando para advertir aqueles espiritualmente imaturos que não rejeitem a oferta da salvação de Deus. A maturidade constante, irmãos, é sempre perigosa. Em que sentido? Pense em pessoas que você possa ter conhecido, exultantes testemunhas de Cristo, que se desviaram do caminho e se tornaram frias como pedra. Para o autor, essas pessoas de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ao se afastarem do crescimento cristão, tais apóstatas se colocariam na posição dos que, na prática, crucificaram Jesus e os expuseram à humilhação pública. Versos 7 ao 8, aqui uma ilustração baseada na natureza transmite duas verdades. A primeira, um pedaço de terra que recebe chuva, ou seja, um dom celestial, e que é produtiva e útil para muitos e abençoada por Deus. Numa, numa segunda, numa segunda ilustração, um pedaço de terra que recebe chuva, ou seja, um dom celestial, mas é improdutiva e reprovada, aqui significa desqualificada, usada em relação a cristãos desqualificados para receber recompensas. Essa terra não é amaldiçoada, mas perto está da maldição. Versos 9. Com o calor e afeição dos títulos amados, o autor garante aos hebreus que espera coisas melhores deles. Suas obras são sinais para o autor de que eles teriam recebido Cristo verdadeiramente. Versos 10 fala sobre aqueles que serão então recompensados, porque Deus não é injusto, ele os recompensará pelo que tiverem realizado. Nos versos 12, vimos a palavra, ou em um contexto de palavra negligentes, que é a mesma palavra usada em Hebreus, lá no capítulo 5, no versos 11, que deu início a esta exortação para que os hebreus crescessem na fé em Cristo Jesus. Amém? Versos 13 a 15. Abraão, irmãos, é um exemplo de fé e paciência para com a promessa de Deus. Ele esperou 25 anos desde que foi feita a promessa até Isaque, o filho prometido nascer. Nos versos 18, o Senhor confirmou seu juramento a Abraão ao jurar por si mesmo:
porque ele, por si só, é maior do que tudo. As duas coisas imutáveis, irmãos, são a palavra de Deus e o juramento de Deus. Como Deus não mente e é todo-poderoso, há de cumprir todas as suas promessas. Essa natureza imutável de Deus é a consolação e o fortalecimento do cristão. E isso é uma grande bênção. Versos 19. A esperança do crente em Cristo, ela é segura como uma âncora. Ou seja, essa âncora não está na areia, mas na presença do Todo-Poderoso. Interior do véu se refere ao Santo dos Santos, o lugar onde Deus habita. Amém? Versos 20, e finalizando o capítulo 6 e a leitura do dia de hoje, a palavra grega aqui para precursor era usada no século II depois de Cristo, com relação a barcos menores enviados para o porto pelos grandes navios que impossibilitados de lá atracar devido ao mau tempo. Esses barcos carregavam a âncora através da arrebentação para o porto e preaprendiam lá, segurando assim o navio maior. Precursor pressupõe, irmãos, que outros o seguirão. Deste modo, Jesus é não somente a própria âncora do crente, mas também o barco que leva a âncora para o porto e a segura firmemente. Não há dúvida, irmãos, de que o nosso navio está indo para o porto. A única questão é se está indo com a tranquilidade de um navio bem posicionado nas águas ou não. Os cristãos que não conservam sua esperança na presença de Deus hão de chegar com confiança ao trono da graça. Como a esperança dos cristãos é segura e não pode ser abalada, devem usá-la com perseverança e com muita fé também. Amém, meus irmãos? E com isso nós finalizamos os capítulo 4, 5 e capítulo 6, conforme o cronograma de leitura do dia de hoje. Que Deus os abençoe grandemente. Tenha uma ótima leitura, uma ótima exposição e entendimento da palavra de Deus. Amém? Um forte abraço e até amanhã.